Quero saudar a todo o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é com imensa alegria e satisfação que venho neste momento, primeiramente agradecendo a Deus pelo dom da vida de estar aqui mais uma vez para nós estarmos falando das grandezas de Deus através da lição desta semana, que é a de número 6, que fala sobre a misericórdia de Deus. Esta lição ela está baseada em Lamentação, capítulo 3, versículo 21 ao 26. Lamentação de Jeremias, no caso, que fica depois do livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 ao versículo 26. Então nós estaremos falando assim de forma muito breve, né? Sobre alguns pontos. Eu confesso, irmãos, que eu não me leve a mal, eu não vou ler a lição, né? Eu não vou seguir um passo a passo, né? Tópico por tópico, mas eu vou estar, por exemplo, falando de algo que pertence a esta lição, que os irmãos podem usar como subsídio, até mesmo para conhecimento próprio ou para repassar para alguém, seja lá para uma classe, né, por alguma outra razão, né, servir até mesmo de ensino para a igreja local. Então, a leitura se encontra em Lamentação, capítulo 3, versículo 21 ao 26. E vamos falar sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. A nossa lição, ela fala sobre os atributos de Deus, né, de forma geral. E nós estamos cada semana indo numa particularidade dos atributos de Deus. Os irmãos sabem que Deus, ele tem os seus atributos comunicáveis e os seus atributos incomunicáveis. O que são isso? É um termo teológico para dizer o seguinte, que os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que só Deus tem. Por exemplo, Deus é eterno, só Deus tem eternidade. Deus é soberano, só Deus é soberano. O homem não é soberano em nada. Então, isso são chamados de atributos incomunicáveis ou ainda atributos absolutos, que são atributos que só Deus tem, como onisciência, onipotência, onividência. Então, isso são atributos que só Deus possui. Agora, os atributos comunicáveis, o que é também chamado de atributos morais, esses atributos são aqueles que Deus tem e pede para que nós tenhamos também, né? Então, por exemplo, Deus é santo. Deus pede para que nós sejamos santos. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Deus é bom. Aí o texto manda para que eu e você, né, sejamos de bondade para com o nosso próximo. A Bíblia diz que Deus é perfeito. Aí o texto fala, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então são atributos comunicáveis, são atributos chamados de atributos morais. São atributos que Deus tem e pede para que eu e você tenhamos também. Por exemplo, a lição de hoje fala sobre a misericórdia de Deus. Então, Deus pede para que nós sejamos misericordiosos também? Ou isso só é um atributo de Deus, que pertence a Deus? Não, esse é um atributo comunicável. Esse é um atributo moral de Deus que ele tem e pede para que eu e você tenhamos também. Como diz assim, o texto lá, me foge agora da mente o capítulo e versículo, mas você vai lembrar. É aquele que diz assim, sede misericordioso, né? Sede misericordioso, assim como Deus é misericordioso. Então, é a lição que nós vamos estar agora de forma, talvez,
não tocando em todas as partes, óbvio que não dá, né, para fazer isso, mas possamos de alguma forma a gente interagir. Lembrando, irmãos, que você pode discordar de alguma coisa que porventura eu diga aqui, alguém, a Bíblia diz que o tal varão for perfeito, né? Então, que diz que é perfeito, esse varão é mentiroso, porque perfeito mesmo só Deus na sua plenitude. Então a Bíblia diz que todos nós tropeçamos em palavra. A Bíblia diz que todos nós somos propensos a equívoco. Então, possivelmente, eu venha falar algo que por algum motivo passou apercebido, mas você notou. Então, se você notou, comenta, discorda, você pode discordar. Agora, eu peço para que você faça isso como irmãos em Cristo Jesus. E irmãos são aquelas pessoas que têm a intenção, não é de agredir o irmão, mas de fazer com que o irmão aprenda e compreendendo, levando que seu irmão, o entendimento ao seu irmão, que está falando não é por mal, mas é porque quer que você continue se expressando cada vez melhor e ensinando cada vez melhor. Então pode discordar, se você concorda, você pode concordar também. Comenta aí para que a gente possa interagir. Eu vou estar aqui, embora esse vídeo seja gravado antes, mas a aplicação dessa lição é no domingo e eu vou estar aqui bem antes, né, atento a qualquer comentário que surgir em nosso canal. Afinal de contas, eu estou parado, né, desempregado, e estou com o dia praticamente todo, né, para poder não somente estudar, mas atender os irmãos na medida daquilo que for possível. Tá certo, irmãos? Então, sintam-se todos à vontade para educadamente, civilizadamente, como é que diz? Humildemente, né? Venhamos a interagir de forma muito bem proveitosa. Bom, eu não vou fazer a leitura da lição, mas você já tem elas em mãos ou pelo e-book, em PDF. Você pode estar acessando aí, mais uma vez, sendo repetitivo, né? Lamentação 3, 21 a 26, aonde você vai falar sobre a lamentação, pedido de Jeremias. Então, se o texto fala sobre misericórdia, o que é que vem a ser a misericórdia? A misericórdia, irmãos, é uma palavra que está empregada em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. E a palavra em si, a palavra misericórdia, os irmãos sabem muito bem que a palavra tem significado. Então, quando eu digo assim, que fulano, beltrano, cicrano disse isso, aquela palavra que alguém disse tem um significado. A mesma coisa é a palavra misericórdia que nós vamos estudar aqui a respeito de Deus. Ela aparece principalmente em larga escala no Novo Testamento. E algumas palavras que denotam misericórdia é a palavra eleel ou releel, dependendo da fonética, como é que se diz? Da fonética adotada, né? Então, eleel ou releel significa, eu vou ler para os irmãos aqui, deixa eu ver aqui, mostrar aqui para os irmãos, tá? Para eleel significa ser bondoso ou preocupar-se com alguém que se encontra em sérias dificuldades, ter compaixão, de ser misericordioso para com, ter pena de, misericórdia. Aqui ele dá aquele exemplo de... ele cita aqui Mateus capítulo 15, versículo 22, que é o caso da mulher cananeia, que diz assim, ele esson me Kyrie Ruios David. Aí ele diz aqui a expressão que é Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim.
que é o significado da palavra que está presente aqui. Não sei se dá para você identificá-la, mas eu vou passar um marcador em cima. Eleison, ou releesson. Então, releesson, que é a tradução para misericórdia, compaixão. E ela aparece também em outros textos, como em Mateus capítulo 9, versículo 27, 17, versículo 15. Então, são expressões que demonstram compaixão, misericórdia. Mas não existe somente essa palavra para designar compaixão, misericórdia, bondade, piedade. Há, por exemplo, o termo oikeiteiron, que significa ter piedade. Então você pode dar de cara com tanto uma palavra como a outra, e também a palavra hilaskomai, ou hilaskomai. Hilaskomai quer dizer ser propício, misericordioso, e aparece em Lucas capítulo 18, versículo 13, e aparece também no sentido de fazer propiciação, como Cristo fez por nós, Hebreus capítulo 2, versículo 17. Então, a palavra hilaskomai significa propiciação, ser propício. Ser propício ao quê? Ser propício a fazer o mal? Não. Ser propício a fazer o bem. Ser propício a usar de misericórdia. Ser propício a fazer a propiciação, como no caso aqui do exemplo, que é o de Cristo, que ele usou de misericórdia, fazendo expiação por todos nós, pela humanidade toda. Então, se você perceber, então temos Eleel, que significa compaixão, misericórdia, oikeiteiro, que significa ter piedade, hilaskomai, ou hilaskomai, ser propício, né, a fazer um ato de bondade, a ser misericordioso, a fazer propiciação, como no caso de Cristo. E nós temos também Elemon, que quer dizer dotado de piedade e ativamente compassivo. Então são algumas terminologias, alguns termos que na verdade está mostrando várias palavras que denotam piedade, compaixão, misericórdia. E também nós temos o termo oikeitirmon, que quer dizer que inspira piedade ou comiseração, compassivo pelas adversidades dos outros. E aqui nós temos aquele texto que eu queria citar antes e não consegui lembrar do versículo, que é Lucas capítulo 6 e versículo 36, que diz: sede misericordioso como é o vosso Pai que está no céu. E aqui nós temos um atributo moral de Deus, né? Já expliquei a diferença entre atributo moral e atributo absoluto. Então aqui nós temos um atributo moral de Deus. E também ainda nós temos a palavra ileus. Ileus significa ser misericordioso. Mas eu vou ler aqui no dicionário Vine, para quem quiser acompanhar logo de cara, sem olhar a descrição do vídeo, né? Página 795, diz assim a respeito da expressão ileus: propício, misericordioso, era usado no grego profano da mesma maneira que no caso do verbo. Aquele da referência aqui acima, não há nada disso no uso da palavra nas escrituras. A qualidade expressa ali pertence essencialmente a Deus, a despeito do homem ser indigno dela. Só é usado acerca de Deus, né? E aqui é importante nós pegarmos esse entendimento aqui,
porque os irmãos podem até perguntar por que a gente precisa saber dessas terminologias todinho. Por que a gente precisa entender desses termos todinho que a gente não vai nem falar isso na aula, nem dá para decorar isso nesse exato momento. Simplesmente, irmãos, porque essas palavras, embora ela pareça ter o mesmo significado ou apontar na mesma direção, mas existe algumas distinção entre elas. Por exemplo, a palavra oikitirmon, que quer dizer uma pessoa, falando de forma prática, né, que inspira a compaixão. Então, lembra daquela pessoa que tem um coração de pedra, que não se compadece por nada. Mas há pessoas que estão do seu lado que é aquela pessoa, sabe, amorosa, aquela pessoa que tem uma forma de se compadecer com os outros. Muito fácil. Então, a palavra para esse tipo de compaixão aqui é oikitirmon. Oikitirmon. Então, perceba bem. E a palavra ileus, aqui a palavra ileus, ela vem a significar o quê? Ela vem significar um termo mais restrito que é usado apenas para Deus. Por exemplo, aqui eu quero ler para vocês. Eu quero ler aqui para vocês a descrição do léxico grego-português, baseado em domínio semântico, que fala essa questão. Deixa eu ver aqui. Que diz assim, ó, 80, isso mesmo, elau ou eleus, ser bondoso ou preocupar-se com alguém que se encontra em sérias dificuldades, ter compaixão de ser misericordioso para com, eu já li isso aqui, né? Mas vamos ler o outro, mas é o mesmo sentido, viu, irmãos? Só que especificamente falando sobre a palavra ileus, nós vemos aqui que relativo a ter compaixão, ou misericordioso. E ele aponta aqui Hebreus capítulo 8 e versículo 12, que diz assim: ileus ressomai tas adiquias auton. Aí ele diz assim: sereis misericordioso para com as suas transgressões. Na verdade, é aquele texto, né, de Hebreus capítulo 8 e versículo 12. Hebreus capítulo 8, versículo 12, que fala da misericórdia de Deus, que dos nossos pecados ele não se lembra mais, né? Dos nossos pecados eles não se lembra mais. Deixa eu ver aqui, ó. Roti ileus ressomai tais radiquias auton kaiton amartion ou hamartion, que vem da raiz hamartia, né, pecado. Auton kaiton hanomion, auton ou mineston. Então, minesto reti. Então, é justamente aquela expressão que fala que dos seus pecados eu não me lembro mais. Então, a palavra ileus, ela está claramente apontada aqui. Como que? Como esse termo, ele é sempre usado para Deus e não para outras pessoas. Já as palavras que nós falamos aqui, os outros termos que se referem à compaixão e misericórdia, eles estão
inserido em contexto que é usado tanto para Deus como para as pessoas. Entendeu agora? Então, por isso que cada uma tem uma distinção. Existem outras palavras que eu não quero me delongar aqui sobre essa questão. E contrário a isso, nós temos a palavra aneleus, que é sem misericórdia. Então, aneleus, eu quero ler aqui para os irmãos, 88, 82. Eu vou colocar na tela para quem quiser tirar um print, né? Pode tirar. Aí fica até bom para um subsídio, né? Cadê? Olha, analeus, relativo à falta de misericórdia ou à recusa de ser compassivo, sem misericórdia, que não tem pena. Aí ele cita aqui o texto de Tiago 2:13. E Romanos 1:31, tá bom? Então, veja bem, nós temos várias terminologias falando sobre misericórdia, compaixão, sobre questões que envolve até mesmo incentivo, né, de pessoas que incentivam a estarem inspirando outras pessoas a serem amorosas, a serem de fato bondosa com as outras pessoas. E contrário a isso, nós temos a palavra aneleus, que quer dizer uma pessoa sem misericórdia, uma pessoa sem pena. Agora, o que é que nós precisamos entender dentro desse contexto? Nós precisamos entender que tudo gira em torno de misericórdia, de compaixão, tá? E eu gostei da definição que a nossa lição dá no tópico 1. A nossa lição é extraordinária nesse significado. Porque até agora a gente está dizendo o que significa a palavra, né? Cada palavra daquela que nós falamos aqui, estamos mostrando o seu significado. Mas, na prática, o que é que significa tudo isso? Para aquelas pessoas que dizem, irmão Eliseu, até agora eu não entendi, foi nada. Então, a nossa lição tópico 1 vai te mostrar um caminho excelente. E eu amei essa conclusão das terminologias, né? de toda o significado das palavras. Ele diz assim: a misericórdia de Deus é Ele deixando de nos castigar como merecemos por causa dos nossos pecados, nos dando oportunidade a fim de revermos nossos conceitos da prática de coisas erradas, sendo longânimo diante de nosso arrependimento. Então, o que é que nós vemos aqui? O comentarista da lição, ele foi muito feliz, e eu gostei muito desse resumo, porque resumindo, o que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é Deus deixando de lhe punir justamente por causa de quê? Por causa da misericórdia dele. E como é que nós podemos apresentar isso de forma muito prática? Olha, no contexto da nossa lição, fala sobre Jeremias, que era o profeta ali do Reino do Sul. A Bíblia diz que nessa altura da história, Israel, que era 12 tribos, foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. E o Reino do Norte, que correspondia a 10 tribos, já tinha sido levada cativa para a Assíria. Mas Judá, que era o Reino do Sul, continuava ainda de pé. Só que, em virtude de muitas coisas que aconteceram
assim, resumindo, rebeldia contra o Senhor, então Deus fez com que levantou o profeta Jeremias para que ele pudesse mostrar o pecado do povo, o abandono a Deus, a idolatria que o povo estava mergulhado. E o profeta Jeremias, ele, ao ver toda aquela situação, ele chora e lamenta. É tanto que a Bíblia, a maioria dos estudiosos, né, concordam entre si que Jeremias é o profeta chorão, é o profeta das lágrimas. Por quê? Porque ele não fica satisfeito com o que estava presenciando. E eu queria, para enfatizar essa questão de misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus, para que você entendesse melhor, eu queria lhe mostrar Jeremias capítulo 2, versículo 13. Leia aí, Jeremias 2 e 13. Que aqui nós temos o Jeremias falando, e era Deus que tinha mandado ele dar aquele recado, dizendo que o povo abandonaram a Deus. Abandonaram a Deus. Eu não vou ler, irmãos, mas você vai ler com mais calma, com mais tranquilidade, acompanhe isso aí. Veja, abandonaram a Deus. Agora, some-se a isso, segundo Crônica, capítulo 36, que fala sobre esse contexto de Judá aqui. O contexto aqui de Judá, a tribo de Judá, e Jeremias, ele foi o profeta de Judá, profeta do Reino do Sul, que profetizou que Babilônia seria, que os judeus, né, no caso a tribo de Judá, seria levada cativa para a Babilônia. Levada cativa para a Babilônia. Agora, vamos ler 2 Crônica 36, versículo 14 a 16. Vamos ler. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentava de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações do gentio. Aqui ele generaliza logo de cara, né? Depois ele vai detalhando, mas aqui ele diz logo, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Agora preste atenção, continua. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo. Quem se compadeceu do seu povo? Deus. E da sua habitação, quer dizer, do templo, de tudo ali, da adoração. Versículo 16 diz assim, agora veja, eles, porém, se alegraram? Não, eles zombaram dos profetas, dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Eu pergunto para você aqui, o que esse povo merecia? A misericórdia ou a morte? A morte. Esse povo merecia a morte. Agora vamos ver mais uma vez. Vamos ler aqui outro tipo de problema. Eu quero que você identifique esse problema. Jeremias, capítulo 29 e 23. Jeremias, você pode até perguntar, irmão Eliseu, o que é que tem a ver? O senhor pulou de Jeremias para 2 Crônica. É porque o contexto é o mesmo aqui. 2 Crônica está falando sobre o cativeiro de Judá. Então é a mesma coisa, embora livros diferentes, porque você sabe que a Bíblia ela não está na sequência cronológica.
Então, por isso, não é a gente vai lá na frente, volta cá atrás, mas o interessante é que tudo está falando sobre o mesmo caso, sobre o mesmo contexto. Jeremias 29, 23. Diz assim: porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram o adultério com as mulheres dos seus vizinhos. Epa, cometeram o quê? Adultério. Olha, aqui é uma descrição da condição da nação de Judá, ou aliás, da tribo de Judá. Cometeram um adultério com os seus vizinhos. E qual era o mal? Qual era a sentença para o adultério? Era a morte por apedrejamento. Correto? Pode ler, pode procurar que você vai ver. Era a morte por apedrejamento, não tinha outra. Mas esse povo morreu? Não. Mas por que não morreu? Ele não merecia morte? Misericórdia de Deus. Vai entendendo. Aí diz aqui, ó. Agora veja outro problema além do adultério. Jeremias 29, 23, continuando. E anunciaram falsamente, quer dizer, profeta falso. Era um problema que estava acontecendo lá. Em meu nome, uma palavra que não lhe mandei, e eu o sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor, diz o Senhor. Então nós já vimos aqui dois problemas. O primeiro, Jeremias 2 e 13, eles abandonaram ao Senhor. Segundo Crônica 36, 14 a 16, reforça esse abandono, porque eles mataram até os profetas. Isso era um pecado gravíssimo. Nós vemos aqui mais um caso de adultério e vemos também mais profetas falsos falando em nome do Senhor, coisa que ele não tinha mandado. Isso estava na conta de Deus, irmãos, que dos olhos de Deus nada escapa. Então, só lendo esses dois textos aqui, o que é que nós percebemos? Que esse povo não merecia misericórdia. Esse povo merecia a morte, irmãos. Vamos ler. Jeremias, capítulo 44, versículo 3 ao 5. Nós vamos ver outro tipo de problema aqui. Jeremias, capítulo 44, versículo 3 ao 5, diz assim: por causa da maldade que fizeram, preste atenção, para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos. O que era que o povo estava fazendo? Oferecendo incenso a Deus de Israel? Não. A deuses estranhos. E serviram a deuses estranhos, que nunca conheceram nem ele, nem vossos pais. Isto era uma afronta, irmãos. Agora, veja o versículo 4. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer, diante de tudo isso aqui, Deus ainda mandou o profeta dizer, não vá por esse caminho, não faça isso, isso não é bom, isso não vai dar certo. O texto diz que ele enviou profeta de madrugada, a dizer, ora, não faça estas coisas abomináveis que odeio. Mas o que foi que eles fizeram? Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Eles não ouviram. O irmão Eliseu, e por que Deus não matou ele? Por causa de quê? Da misericórdia. É um atributo moral de Deus, é um atributo comunicável de Deus, e nós estamos vendo isso claramente aqui. Vamos ver mais uma coisa aqui, que não acabou não. Jeremias 32, 34 a 36. Jeremias 32, olha aqui, Jeremias 32, 34 a 36 diz assim, ó. É Jeremias 32 mesmo, Jesus? 32, 34, 36. Jeremias 32, 34 a 36. Diz assim: antes,
puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem e edificar os altos de Baal. Veja, em vez de edificar a própria vida e se consagrar para Deus, ele estava se consagrando a quem? A Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazer e passar seus filhos e suas filhas pelo fogo. O quê? Em vez de ele estar mandando os seus filhos consagrarem, ele estava fazendo os seus filhos passar pelo fogo. Vamos lá, vamos continuar. Pelo fogo. Sim, pelo fogo. E suas filhas pelo fogo. Cadê? Não, para fazer passar seus filhos pelo fogo, a Moloque. O que nunca lhe ordenei, nem veio ao meu coração que eu fizesse tal abominação para fazer pecar Judá. E por isso assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizei, já está dada na mão do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Moloque, irmãos, Moloque era um deus de bronze oco, aonde as pessoas ofereciam sacrifício, botavam fogo dentro dele, ele ficava com os braços assim, e o que era que acontecia? Em pouco instante a criança, irmão, viva, derretia nos braços de Moloque. E quem era que estava fazendo isso? Era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Por isso que essa lição ela é maravilhosa, não é para demonstrar, ela é maravilhosa, não é para mostrar que nós devemos continuar pecando para que a misericórdia de Deus seja grande. Ele está demonstrando aqui, a lição está demonstrando, o objetivo da lição é demonstrar, irmãos, que Deus é misericordioso de tal forma que nós merecemos a morte. Mas o que é que o Senhor faz pela sua misericórdia? Ele faz com que nós tenhamos vida, longevidade para nos arrependermos dos nossos pecados. Não foi o que o Senhor disse a Abraão? Disse a Abraão, a tua semente será escrava no Egito. E ficará no Egito por 400 anos. Até que a medida desse povo aqui de Canaã, a medida que esse povo aqui, quando chegar a minha medida, né, a minha paciência, o meu limite, aí é justamente o período que você vai voltar para cá. Isso chama-se o quê? Misericórdia, irmãos. Por que Deus não matou Caim quando ele matou Abel? Misericórdia. Por que Deus não matou logo Adão e Eva quando eles pecaram? Misericórdia. Isso chama misericórdia da parte de Deus para conosco. Esse povo, ele merecia a morte. Agora vamos ver aqui uma coisa aqui em Salmo 103. Salmo 103 e o número 10 e 11. Salmo 103, 10 e 11. Veja o que é que diz. É lindo esse versículo. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para o quê? Com que os teme. Você está entendendo? Grande é a misericórdia de Deus para com nós, com que os... para com aquele, não é? Com que os teme. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim que ele lembra que nós somos pó e que nós somos cinza. Ele lembra, irmãos, que somos pó e que somos cinza. Então, ele não nos trata de acordo com isso. Por isso que a lição dessa semana vai exaltar muito mais a grandeza de Deus. Por quê? Por acaso, irmãos, nós estamos vivendo diferente daqueles dias, daquelas pessoas, irmãos? Nós estamos vivendo, irmãos? Irmãos, nós estamos
diante de problemas gravíssimos. Problema no sentido militar, problema na política, problema de radicalismo religioso. Nós temos problemas de inversão de valores nos dias de hoje. Nós temos problema do liberalismo teológico, tudo pode. Pode beber cerveja, pode isso, pode aquilo. Parece que pecado não existe mais, irmãos. E tudo isso mostra o que, irmãos? Mostra o quanto nós não estamos sendo diferente daquele povo, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. A igreja hoje está sendo conhecida mais pelo seu escândalo do que pela sua piedade, do que pela sua função e responsabilidade. Como eu disse, irmãos, hoje o adultério está escancarado, não há mais disciplina, não há mais cuidado, tudo pode. Dentro de quatro paredes, tudo pode. Tem até pregador dizendo não tem na Bíblia. Então eu posso fazer sexo de todo jeito. Irmãos, não estamos em um momento de apostasia. Nós estamos vivendo um momento aonde precisamos voltar ao primeiro amor. Aí você pode pensar assim, então, irmão Eliseu, então a gente já não foi fulminado por causa da misericórdia de Deus. Exatamente. Já não fomos fulminados, irmãos, por causa da misericórdia de Deus na nossa vida. Mas o apóstolo diz, irmãos, nós fomos chamados à liberdade, mas não dei ocasião da liberdade, mas não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Porventura, pecaremos nós para que a misericórdia de Deus seja mais abundante na nossa vida? De jeito nenhum, irmãos. Como eu disse, nós estamos vivendo um momento de radicalismo religioso. Por exemplo, no Irã, nós temos pessoas que se não adorar o Deus dele, eles matam. Nas igrejas do Brasil, nós temos vários casos aonde se o camarada não for o presenteador do pastor, do presbítero, se for aquela pessoa que vai de encontro, irmãos, com o credo da igreja, mesmo que esteja errado, a Bíblia dizendo outra coisa, ele já não é mais recomendado, irmãos. Isto é radicalismo. Isto é apatia pela palavra de Deus. Por isso, irmãos, que nós precisamos de um avivamento urgente no contexto brasileiro. Nós temos aí pessoas, irmãos, me permita aqui a expressão, me dirigir dessa forma, e aqui eu quero só, eu não quero passar a ideia, irmãos, que eu sou rebelde, eu não sou rebelde. Mas eu quero dar um exemplo para os irmãos, olha, vou dar um exemplo para os irmãos. Eu não vou dar não, irmãos. Os irmãos me desculpem. Eu não vou dar não, porque veja como é que está a nossa mentalidade. Veja como é que está a nossa mentalidade. Porque, irmãos, o que eu ia falar é uma coisa sagrada dentro das igrejas pentecostais. E mesmo a Bíblia mostrando outra coisa, o que é que acontece, irmão? Quem está olhando esse vídeo não ia ver mais. Quem achava que o irmão Eliseu era um homem de Deus, já não é mais homem de Deus. Isso é chamado de radicalismo, irmãos. Isso é chamado de lavagem cerebral, irmãos. Nós amamos as nossas congregações, os nossos pastores, os nossos presbíteros, as nossas liturgias. Mas nós precisamos ser mais bíblico, irmãos. Que nós estamos vivendo, olha, só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Então, é o mesmo,
eu vou dizer, só muda os anos, né? Mas é a mesma coisa que os irmãos ali, os judeus, estavam vivendo no contexto de Judá. É necessário que nós tenhamos cuidado para que não entramos nessa questão do castigo, né? Deus usou de misericórdia, não matou. Alguns deles morreram, ou muitos deles morreram porque a sentença já estava dada mesmo. Mas se Deus fosse punir como a nação deveria ser punida, eles tinham matado todo mundo, mas Deus usou de misericórdia para com ele. Mandou para a Babilônia, passou 70 anos lá, né? Tiraram os olhos de Zedequias, mataram os filhos dele na frente dele, e foi um rebuliço. E é isso que está acontecendo nas nossas igrejas. A Bíblia diz, se teu olho te escandalizar, joga fora. Se a tua perna é melhor tu entrar no céu com um do que no inferno com os dois. E é isso que está acontecendo. O castigo de muitos que estão dizendo, Senhor, não profetizamos em teu nome, não estamos fazendo isso. O Senhor está dizendo, apartai de mim, que eu nunca conheci você. Porque eu falei pelo meu gordinho lá, pelo irmão, meu pretinho, o irmão Eliseu lá, você não viu. Eu falei lá pelo irmão Geraldo, lá de São Sebastião, você não viu, irmão Geraldo. Eu falei lá pelo irmão, o pastor Osiel lá, você não me ouviu. Então você quer mais o quê? Temos que trilhar um caminho errado. Então, não vamos pecar, não vamos pecar para que a graça de Deus seja mais abundante, mas vamos nos aproximar mais dele. Mas, irmão Eliseu, eu sou crente, eu sou isso, eu sou salvo e tal, né? O que é que eu faço mais? Busca mais a Deus, consagra mais a tua vida, porque Judá, embora Deus tenha mandado ele para o cativeiro, a Bíblia diz que eles choraram porque o templo foi destruído, eles choraram porque não estava mais na terra de Jerusalém, eles choraram com saudade de Jerusalém, eles na realidade oraram pedindo vingança pelos seus inimigos que tinham trazido ele de Jerusalém, mas eles não choraram pelo seu pecado. Então que adianta a gente chorar por uma coisa supérflua e não chorar pelo nosso próprio erro, pelo nosso próprio pecado? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode ler Salmo 137, versículo 1 ao 9, que você vai ver que eles penduraram as harpas no salgueiro e tal, chorando. Lá no cativeiro, as pessoas pediam para que eles cantassem uma canção de Sião. Era a hora dele cantar, era a hora dele mostrar que eles estavam errados e exercer aquilo que eles sabiam que era o Deus verdadeiro. Mas eles cantaram? Não. Penduraram as harpas no salgueiro. Mas ele queria vingança para os inimigos, mas não se arrepender do seu pecado. Irmão Eliseu, eu digo uma coisa dessa, eu digo, irmãos, porque a Bíblia diz que quando Neemias voltou de novo da Babilônia, depois de 70 anos, para a Babilônia, Neemias, isso, salvo engano, me corrija também, voltaram para a Babilônia, o povo voltou a cometer adultério, o povo casou com mulheres estranhas, foi pior bagaceira de novo, irmãos. É necessário, irmãos, que nós hajamos diferente. Por isso que nós temos que orar a Deus para um novo avivamento, para que Deus possa fazer com que as pessoas voltem a ter consciência do seu pecado, para que as pessoas voltem a ter prazer pela leitura da palavra de Deus, para que as pessoas voltem a desejar ser mais fiel diante de Deus, a desejar ter sede por alma, por evangelização. Hoje o camarada vai evangelizar, quer falar línguas estranhas no meio da casa do não crente que não entende. Né? Vai falar línguas estranhas, quer pular dentro da casa do não crente, irmãos. Vamos orar a Deus para um avivamento, para buscar dons espirituais. Um avivamento não é pula-pula, não é grita-grita, não é isso, não é aquilo. Eu não estou falando de tonalidade de voz, cada um tem uma tonalidade.
Um fala alto, outro mais baixinho e tal. Eu estou falando de comprometimento com a palavra de Deus. Que você fale alto, que você fale baixo. Os irmãos estão me entendendo? Então, como é que diz? É necessário que nós voltemos, irmãos, à doutrina dos apóstolos, né? E não simplesmente dizer, a carne é fraca, né? A carne é fraca. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Irmãos, a Bíblia diz, você que está em pé, olhe, cuidado para que não caia. O apóstolo Paulo disse, temo como a serpente enganou a Adão e Eva, sejam também corrompidos os vossos sentidos e venham se afastar da presença de Deus. Precisamos orar. Precisamos orar para que Deus possa restaurar, irmãos, o nosso sentimento pela palavra do Senhor e deixarmos o pecado de lado. Então, claro, é prova que aqui Deus é misericordioso, a nossa lição mostrou claramente que Deus é misericordioso. E se nós formos falar aqui de misericórdia aqui na Bíblia, está estampado de canto a canto. A Bíblia diz que Deus mandou Jonas ir para Nínive, levar a palavra, ele fugiu, foi para outro lado, e mais de 120 mil pessoas que adoravam a outros deuses se converteram a Cristo. Enquanto Deus poderia ter fulminado cada um deles, uma vez que eles eram idólatras. Mas não foi assim. Deus não nos paga, irmão, conforme o nosso pecado. Porque se fosse assim, não existia mais nada. Isso chama misericórdia de Deus. Então, o que é misericórdia? Misericórdia significa compaixão, é Deus tendo compaixão de nós e não nos paga conforme nós merecemos. Um exemplo mais claro. Você vai na pista com o seu carro. O seu carro está atrasado, certo? O seu carro está atrasado. Então, de repente, o guarda lhe para. Aí diz assim, olha, o seu carro está atrasado, era para ter pago a sua promissória aqui, o mês para o IPVA, o mês passado. Aí já tem um mês que o senhor está em atraso. Então, por lei, ele teria que rebocar aquele carro, né? Mas ele olha assim para a pessoa e ele usa de misericórdia. Ele usa de compaixão e diz assim, olha, vou fazer uma advertência. Veja, pague isso o mais rápido possível, vá em paz, vá na paz. E a pessoa vai embora. Ele é autoridade, ele pode fazer isso, né? Então, ele vai e faz esse ato de misericórdia. Então, isso que é chamado de misericórdia. É não pagar exatamente como nós merecemos, certo? Ele não nos recompensa conforme conforme a nossa, como nós merecemos. Então aqui, irmãos, eu vou concluir dizendo, olhe, há sofrimento na Bíblia que são naturais. Por exemplo, tem sofrimento que você sofrerá mesmo estando em comunhão com Deus. Então há sofrimento que mesmo você estando em comunhão com Deus, você sofre. Mas há sofrimento que nós atraímos por ser desobediente a Deus, por ser desobediente à sua palavra. Há sofrimento que nós adquirimos por honrar a Deus. Jesus disse assim, olha, disse ao discípulo, disse, vocês serão perseguidos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós honramos a Deus e muitos discípulos foram mortos por honrar a Deus, né? Por não negar o nome do Senhor Jesus. Mas há outros sofrimentos que nós atraímos para nós porque nós continuamos na impiedade, irmão, no pecado, temos prazer no pecado, na luxúria, na glutonaria, na bebedice, em tantas outras coisas. O que importa é alegrar a carne. O que importa é alegrar a carne, é fazer com que a carne seja satisfeita, irmãos. Você está entendendo, irmãos? Então, não é porque Deus
é amoroso, é bondoso, né? E aqui há uma diferença entre graça e misericórdia. É parecido, né? Do grego charis, graça, quer dizer basicamente favor imerecido, né? Um favor imerecível. Então, primeiro vem a graça e depois a misericórdia, certo? Primeiro vem a graça e depois a misericórdia. Então, Deus graciosamente usou de misericórdia para conosco. É o que a Bíblia diz lá em Tito, né, capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens e tal. Então a graça é favor imerecível, ou seja, a graça ela vem primeiro e a misericórdia ela vem depois. Tá bom, meus queridos? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós não chamemos a tentação, né? Tem crente que diz assim, a cantiga tô fraco, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. E não é isso que Deus quer que você cante, quer que saia da sua boca. Mas diz ao fraco, eu sou forte. E como é que ele fica forte? Ele fica forte se ele jejuar, se ele consagrar, se ele ler a palavra, se ele buscar a Deus de todo o seu coração, então ele fica forte, tá bom? Que não atraiamos mais esse sofrimento. Há pessoas que estão na beira de um abismo, de um vulcão, né? De um vulcão e ele chega e diz que não faz medo nenhum. E de repente já temos casos aí, né? De pessoas que de repente o vulcão explodiu e levou todo mundo. Então é preciso que nós não atraiamos a fúria de Deus para as nossas vidas com a suposta ideia de que o cair do homem e o levantar é de Deus, de que a carne é fraca, com certa justificativa de que é Deus que levanta, que você é humano, que você é homem, que você é a si mesmo. Essa não é a linguagem de quem tem a mente de Cristo. A misericórdia de Deus, sim, é a causa de nós não sermos consumidos. No entanto, nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. No caso de Judá, 70 anos depois, ele voltou do cativeiro em 3 levas, né? A primeira leva com Zorobabel, com Neemias e com Esdras. E Deus ali ele fez maravilha, né? Dizendo, por intermédio do profeta Ageu, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira e tal. Mas foi necessário que eles fizessem o quê? Se arrependessem. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa para os irmãos. Se não nos... Eu vou me colocar também, que eu não sou perfeitinho, não. Se não nos colocarmos no lugar de pessoas que quer o perdão de Deus, se arrependendo das nossas práticas, jamais alcançaremos a coroa da glória prometida para nós. Que Deus abençoe e próxima semana, se Deus permitir, estaremos aqui com a lição de número 7. Fiquem todos na paz do Senhor.